Aleluia! Vocês estão animados por estarem aqui esta noite? Lindo! Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela bênção que nos deste, obrigado pela unção do Espírito Santo, pelos milagres de todos os tipos. Somos gratos. Agradecemos pelas curas, milagres financeiros, todo tipo de bênção que somente o Senhor pode nos dar. Espírito Santo, convidamos você a tocar cada vida hoje. Somos gratos em nome de Jesus. E todos disseram amém. Muito obrigado. Vocês podem se sentar. Pastor David São, obrigado por nos convidar de tão longe, de Gana. É uma grande bênção estar aqui. Amém. Estamos animados com esse relacionamento. E muitos anos atrás eu fui até o pastor David e pedi para ele orar por mim porque eu queria ter uma igreja grande. E ele me disse, você vai ter uma igreja grande. Apenas ame a Deus. Essas foram as palavras dele. Apenas ame a Deus. E eu sempre me lembro que, nas conferências CGI, quando comecei a frequentar, ele era praticamente o único palestrante cuja sessão me interessava, porque eu via que ele realmente se interessava em construir a igreja. Ele estava sempre falando sobre a igreja e sempre tinha um computador, e eu queria ser tão informatizado quanto ele era. Mas, infelizmente, eu não sou tão esperto quanto ele quando se trata de computadores. Então, meu computador mais avançado é um celular e o iPad. Mas eu agradeço a Deus pela invenção do iPad. Então tem sido uma relação abençoada. E através dele eu pude conhecer e ter outro relacionamento maravilhoso com o pastor Claude, que veio lá de Rockhampton. Por que a gente não dá uma salva de palmas para ele? O pastor Claude tem 76 anos. Ele poderia ser meu. Eu não sei se avô ou pai. E ele é cheio de vida, energia, força e do amor de Deus. E isso é uma grande bênção. A Bíblia diz que você deve se levantar diante dos de cabelos grisalhos e orá-los. Amém. Então nós te oramos. Pastor Claude, obrigado por estar aqui e ser tão cheio de vida e amor por Deus nessa idade. Amém. Também conheci nosso pastor, que é missionário. Também está aqui nas missões há muitos anos. É uma honra conhecê-lo. Senhor, Deus o abençoe. Diga a alguém que é uma bênção sentar ao seu lado. Uau! Agora, nesta noite, quantos estão esperando que Deus os toque com o seu poder? Amém! Então eu quero compartilhar com vocês sobre a unção, o ungido e sua unção. Tem um pequeno livro aqui chamado Ungido e Sua Unção. Agora, a unção do Espírito Santo é uma palavra na Bíblia, unção. E há vários livros sobre isso. Receba agora a unção e as doces influências da unção. Por que influências doces? Por causa da influência do Espírito Santo, sua vida é muito sutil, mas real. E ele está influenciando você gentilmente, mas de uma forma muito real. E então eu tenho este livro chamado Passos para a Unção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos e você será ungido. Quantos querem ser ungidos? Eu vejo. Isso vai acontecer poderosamente. Amém. Agora,
Hoje estou compartilhando com vocês sobre honrar a unção. Todos dizem orando a unção. Amém. Agora, o que exatamente é a unção? Ok. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz Deus: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E tudo o que estou pregando está no meu livrinho aqui. O ungido e sua unção. Agora, quem andou por aí fazendo o bem? Quantos querem fazer o bem? Fazendo o bem. Se você quer fazer o bem, você precisa do Espírito Santo. Se você precisa da unção. Amém. Então Jesus andou por aí fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém. Então isso é um resumo do ministério de Jesus. Atos 10, 38. É um versículo famoso. Você deveria saber. É um resumo do ministério, sendo ungido. Todo mundo disse, sendo ungido com o Espírito Santo e poder. Amém. Então ele andou por aí, ou seja, indo de um lugar para o outro. Então o ministério envolve viajar. Amém. Ele andou por aí. Então a próxima coisa sobre seu ministério envolve fazer o bem, certo? E cura. Fazendo coisas boas. Não coisas secularmente boas, mas coisas boas que são prescritas na Bíblia. As coisas boas que Jesus fez, pregando, ensinando e curando. Em Mateus 9, 34, 35, 36, a Bíblia diz que Jesus andava pelas aldeias e cidades, pregando, ensinando e curando. Ok, estas são as coisas boas que Jesus fez. Pregando, ensinando e curando todas as doenças e enfermidades em todas as cidades e vilas. Então este é o resumo do ministério de Jesus. Então ele continua dizendo, curando todos os oprimidos do diabo. Então, toda vez que você encontra o diabo, você o está expulsando. Amém. E lutando contra ele. Alguém pode me dizer um amém? Então, para fazer isso, você precisa de energia. Amém. E antes de você ter esse poder, você verdadeiramente precisa da unção do Espírito Santo. Agora, o que é a unção? A unção é o Espírito Santo. É outra palavra para o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Olhe para este versículo. Deus ungiu Jesus com azeite de oliva. Com azeite de oliva? Não. Então, o que é a unção? A substância era o próprio Espírito Santo. Então, Deus quer ungir você e ungir todos nós com o Espírito Santo. Essa é a unção. Então, quando eu digo que você vai ser ungido, quero dizer que você vai receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Posso ouvir um amém de alguém? E esse poder santo vai vir sobre a sua vida e mudar tudo o que você fizer. Aleluia! Agora, onde exatamente está a unção? A unção está com você. Está com você. Como? Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Amém. E Jesus disse em João 14, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e estará em vocês. Então o Espírito está com você e em você.
Então a unção está muito próxima. É como suas roupas. Você está comigo? Então, uma pessoa ungida é como se ela estivesse envolta em poder. Aleluia! É por isso que, quando você se levanta contra uma pessoa ungida, acaba atingindo o Espírito Santo, porque a unção está sobre a pessoa. Você está comigo? Sim. Então você tem cuidado com pessoas ungidas, porque quando você tem óleo, me dê um pouco de óleo. Obrigado. Se você tem uma pessoa que é verdadeiramente ungida e há uma unção genuína e manifesta na vida dessa pessoa, assim, isso é a própria unção em ação. Então, se você, porventura, não gosta de mim, por essa razão, me ataca ou me agride de alguma forma, você não está apenas me atacando, mas sim atacando diretamente a unção que está sobre mim. Você percebe que atingiu o Espírito Santo. Você atinge a Deus porque pessoas ungidas têm o poder ou o manto sobre elas. O Espírito do Senhor está agora verdadeiramente sobre mim. Ele habita com você e estará em você. É por isso que não funciona, não dá certo para quem ataca os servos de Deus. Você está entendendo? Porque você acaba atacando a Deus. Por isso que eu disse, não toqueis nos meus ungidos. Não toque neles, porque você acaba tocando em algo. Ele disse que você faz afronta ao Espírito da graça. Então você tem que ter cuidado. Sabe, quando falamos ou atacamos as pessoas, apenas deixe-as. Quando Deus escolhe alguém, você realmente não pode corrigir essa pessoa. Você tem que deixar que Deus lide com seu próprio povo. Você está comigo? Lindo. Agora me dê um lenço de papel, por favor. Se você tiver agora, então a unção do Espírito Santo. Agora a unção do Espírito Santo. Amém. É o que está funcionando. Abram comigo em Isaías, capítulo 10. Isaías 10, 27. Lindo. Há poder aqui. Atos, capítulo 10, Isaías 10, 27. Agora, então, você está assistindo? Está escrito, de fato, acontecerá naquele dia que o seu fardo será completamente tirado do teu ombro. Quantos querem que o fardo do diabo seja tirado do seu ombro? Receba isso em nome de Jesus, e o jugo dele será tirado do seu pescoço. Então o pesado e completamente jugo da escravidão da maldade será totalmente tirado do seu pescoço. E eu profetizo agora, verdadeiramente, tudo que o diabo fez na sua vida, pela poderosa unção, o jugo será removido do seu pescoço em nome de Jesus. ILT, break time igual 0.5 SVGT, e o jugo será destruído por causa da unção. Olha só isso. Que maravilha! Então o jugo será completamente destruído por causa da unção. Então você vê que a unção não a pessoa, mas a unção poderosa sobre a pessoa que realmente destrói o jugo. A pessoa não é nada, mas é a unção sobre a pessoa que está agindo. Veja, o homem não é nada. Mesmo um homem ungido não é nada. Mas a unção sobre a pessoa é o poder de Deus.
É isso que transforma uma pessoa comum em alguém que Deus usa. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Se você quer ser usado por Deus, você precisa ser ungido. Agora, em Atos capítulo 3, versículo 12, você vê que Pedro e João foram ao templo e curaram. E um homem coxo. Quando você vai a Jerusalém, você vê os vestígios das escadas daquele templo bem ali. E naquele templo, no portão daquele templo, Pedro e João curaram. Aconteceu um milagre ali. Agora, todo mundo estava olhando para Pedro e dizendo: "Uau, você é um grande homem de Deus." Mas Pedro apontou algo muito importante para eles. Ouça o que ele disse no versículo 12. Ele disse: "E quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens de Israel: por que vocês se admiram com isso? E por que olham para nós como se fosse pelo nosso próprio e grande poder ou pela nossa divina santidade que fizemos este homem realmente andar de forma milagrosa? Por que não há poder que qualquer homem tenha e não há santidade que qualquer um de nós tenha que possa fazer um homem andar?" Essa é a verdade. Não temos nada. Não somos nada. Nós somos zero. Quando digo zero, quero dizer zero mesmo. Sim. Se não for negativo, apenas uniforme. Digamos que somos zero. E então sobre você vem a preciosa unção. Você está comigo? Você vê? E é isso que está funcionando. Porque Isaías 10, 27 diz que é a unção que despedaça o jugo, não o homem, não o poder do homem ou a santidade do homem. É a unção que despedaça o jugo. Então, qualquer pessoa que parece fazer algo certo, não é nada que a pessoa tenha. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Eu sempre digo, sabe, para as pessoas nas cruzadas e tal, eu falo, olha, eu não posso curar ninguém. Se eu pudesse, eu iria ao hospital e daria alta para todo mundo lá. Se eu pudesse curar, eu iria ao hospital e libertaria todo mundo. E médicos de Manila bravos comigo eu tirar o emprego deles. É verdade. Tudo o que eu posso fazer é orar por você. Só isso. E o poder de Deus pode te curar, mas eu não posso te curar. E eu não conheço ninguém que possa. Mas a unção, Isaías 10, 27. O jugo será completamente destruído por uma causa específica, dando a razão clara. O porquê significa que a razão fundamental é a poderosa unção. Então, eu quero que você ame profundamente essa unção divina e quero que você valorize imensamente a unção. E eu quero que você valorize muito as pessoas ungidas que carregam essa unção, porque elas estão carregando algo especial. E essa coisa especial é o que faz a diferença. Quando você vê um homem de Deus, você precisa enxergar além da carne e ver a unção que ele carrega. Aleluia! E isso é uma grande bênção para você, porque então seus olhos se abrem e você começa a enxergar de verdade o que deveria ver. Aleluia! Agora, é de suma importância honrar e valorizar a unção, porque em qualquer lugar onde a unção não é devidamente honrada e reconhecida, ela simplesmente não consegue operar ou funcionar plenamente. Você pode anotar isso como uma frase para levar para casa e pensar durante o jantar de hoje. Onde a unção não é honrada, ela não funciona. Se a unção não é honrada, ela não funciona. Onde ela é honrada, ela funciona. Onde ela não é honrada, ela não funciona. Agora, Marcos, capítulo 6, é o melhor capítulo de toda a Bíblia.
O capítulo inteiro, não apenas um versículo, é o melhor capítulo de toda a Bíblia para você aprender que onde a unção está presente, ela funciona, e onde ela não está, se torna quase como zero. Sim. Marcos 6. Estudo bíblico. Ele foi para a sua própria terra, Nazaré. Estive em Nazaré algumas semanas atrás, e seus discípulos o seguem. Versículo 2. Quando chegou o dia de sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe é dada para que tais obras poderosas sejam realizadas por suas mãos? Verso. Vamos, rápido. O próximo, então, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão Tiago, Judas e Simão. Essas são as irmãs dele aqui conosco? E eles ficaram ofendidos com ele. Você está comigo? Eles ficaram ofendidos, totalmente ofendidos. E o próximo verso. É melhor eu conseguir meu próprio verso porque esses caras. Sim, verso 4. Agora, Jesus disse que um profeta não é desprezado, a não ser em sua própria terra. Estou falando de honra, honrando a unção. Por favor, a palavra da qual estou falando é a palavra honra. Oh, você gosta da minha palavra honra? Sim. O profeta não tem honra em seu país, entre seu rei e em sua casa. Se quiser saber onde um pastor não é honesto, vá à igreja dele. Se você quiser encontrar um lugar onde não haja pastor, vá até a igreja onde ele é pastor. É aí que ele não está certo. Sim. E seu país, seus próprios parentes. Sim. Apertem os cintos porque eu acabei de começar. Sim. E você vê o versículo 4. Veja o versículo 4. Ele diz que um profeta, como um profeta, você sabe, é a palavra. A palavra profeta é uma palavra que usamos para um homem de Deus ou um mensageiro de Deus, alguém que Deus nos enviou. E Jesus estava dizendo que quando Deus envia alguém, é somente em certos lugares que ele não tem honra. Ele não é respeitado ou considerado. E isso é na sua própria casa. E a igreja? A igreja é a casa. Seus parentes, seu próprio rei. Versículo 5 e ali. Havia, onde ele não estava orado. Onde ele não estava orado. Lá ele pôde fazer o que o Filho de Deus pôde fazer e o que ele não pôde, que ele não faria isso. Ele não conseguiu. Não que ele não quisesse. Ele queria, mas não conseguiu. PUD, espero estar com você. Em inglês, como se diz não poderia fintagalo? Imeia Índia Indeia. Como se diz, por exemplo, a expressão ali? Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então Jesus é o Criador. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo seu Deus. O Verbo era Deus, contudo foi feito por ele. Nada foi feito sem ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava diante de pessoas doentes e não pôde curá-las. Uau, isso é realmente maior. Uma unção realmente grande. Todas as coisas foram feitas por ele. A menos que eu esteja te ofendendo com as escrituras que estou lendo,
tudo feito por ele, sol, lua, estrelas, Júpiter, massa terra. Ele estava diante de algumas pessoas e não conseguiu. Ele tinha poderes que não estavam funcionando. Ele dirá, receba. E eles olham para ele. Receber o quê? Por favor. Ele os tocava e eles diziam, sinto muito, mas não estou sendo curado. Eles disseram, ele se foi. E eles disseram, não desapareceu. Então, você está se sentindo melhor? Não sinto pior. Jesus. Jesus se tornou um pastor impotente em seu próprio país, onde ele e o povo conheciam muito bem. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Incrível. Por favor, volte para minha marca, capítulo 6, 1. E versículo 6. E ele ficou admirado porque não podia fazer nenhuma obra poderosa, exceto impor as mãos sobre alguns poucos doentes. Então, apenas algumas pessoas foram curadas. Esse teve impor mãos. Porque quando o poder está sobre, impõe mãos, fala ser curado. Então foi um esforço real. Versículo 6. E ele se maravilhou por causa da incredulidade deles. E ele andou ao redor dos mestres e líderes religiosos, ensinando diligentemente na pequena aldeia que a unção com poder divino não funciona de forma eficaz e que um verdadeiro profeta de Deus não tem sucesso pleno em seu ministério sagrado, onde não há a devida honra e o respeito para esse poder espiritual. E o que realmente significa honrar o ungido do Senhor? E a unção significa muitas coisas. Todas elas estão na Bíblia. Agora eu vou chegar nesse ponto. Mas antes de fazermos isso, quero que você veja o grande efeito. Todo mundo, estão comigo? De se afastar das pessoas que te desprezam. Então todos os pastores se afastam. Apenas se afaste silenciosamente daqueles que te desprezam, inclusive da sua igreja, se for necessário. Encontre outro lugar para pregar. Quanto mais longe você estiver de pessoas ungidas, de pessoas que não te honram, mais poder fluirá através da sua vida. A resposta de Jesus a isso foi se afastar. Ele foi para onde era respeitado. Mágica. Todo mundo diga mágica. Você está pronto para o Jesus mágico? Não vamos para nenhum capítulo novo da Bíblia. Vamos ficar apenas com Marcos, capítulo 6. Vou ler com você até o final e vamos ver se Jesus tinha poder ou não. Ok. Podemos fazer isso? Continue lendo. Agora, ele se chamou 12 e deu-lhes poder. Aquele que era impotente em sua igreja e entre seu povo, ele começou a dar poder às pessoas. Versículo 8. Agora ele ordenou que não levassem nada para o caminho. Agora ele os estava enviando para a China, para a Mongólia, para o Sri Lanka e para Bangladesh. Sem dinheiro. Olhe para isso. Não aceite dinheiro algum. Pastor David, o dinheiro irá para os ungidos. Segundo as palavras da pessoa ungida, existe tanto poder. E quando eles voltaram, ele voltou. Quer dizer, você já mandou alguém embora sem dinheiro? Você acha que foi de graça para mim vir aqui? Você faz ideia do quanto custou para eu vir aqui? Agora ele estava enviando seus discípulos em uma missão, sem dinheiro. Olhe para isso. Não leve pão, não leve dinheiro. Não leve uma túnica extra.
Ele está mostrando que o dinheiro está sob o seu poder e que ele fará com que o dinheiro seja providenciado ao longo do caminho. Espere e veja, você não vai precisar de nada. O que? Sou eu quem está te enviando. Então eu quero profetizar hoje para aqueles que me respeitaram, eu orarei por vocês. E suas finanças começarão a mudar pelo poder de Deus. Quantos acreditam no poder dos milagres? Sim, continue. Vamos ver se Jesus é poderoso. Não leve 2 sandálias para o tribunal. Eu te darei sandálias, eu te darei citações, eu te darei passes, eu te darei dinheiro. Deixe comigo. Fique sem ele e observe. Assistir, poder. Este é o começo dos milagres financeiros no ministério de Jesus. Sim, então ele lhes disse, seja qual for o lugar, fiquem ali até partirem. Versículo 11. E, se alguém não vos receber, sacudi o pó dos vossos pés. 12. E eles saíram e pregaram que os homens deveriam se arrepender. Agora, versículo 13. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Agora, este é o homem que não conseguiu se curar. Agora, ele não enviou o povo ele mesmo. Seus meninos pequenos agora estavam cheios de poder, curando por toda parte. Muitas pessoas não estavam sendo curadas. Ele só precisava se mudar. Então seu poder chegou. Ele disse, você vai, sem dinheiro, eu cuidarei de você. E eu enviarei, suprirei e darei poder a você. Você pode expulsar demônios. Uau! Versículo 14. E o rei Herodes ouviu falar e disse, João Batista ressuscitou. Obras poderosas. Ele não podia obras poderosas. E ele disse, é João que eu mandei degolar? E então a história continua sobre João Batista e como João Batista foi morto. Versículo 30. Estamos lendo o capítulo inteiro. Versículo 30, Marcos, capítulo 6 e versículo 13. Os apóstolos reuniram-se então com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Uau! E ele disse, vinde vós, um pouco à parte, para o deserto. E muitos estavam indo e vindo. Eles não tinham tempo livre nem para comer. E eles partiram para um lugar reservado. E o povo os viu partindo. E muitos o conheceram e correram a pé de todas as cidades. E eles se uniram. E Jesus, movido de compaixão, começou a ensiná-los. Versículo 35. Agora o dia passou rápido. Observe Jesus, prestes milagres. Versículo 30. Este é um homem sem poder, deles de comer. E ele disse, podemos comprar 200 penniorte? Quantas pessoas? Quantos peixes temos? Quanto pão temos? Uau! E eles se sentaram em grupos de centenas e 50. E quando ele pegou o versículo 41, quando ele pegou os 5 lóbulos e os 2 peixes, ele olhou para o céu e abençoou o irmão. Versículo 42. E todos comeram e recolheram 12 cestos cheios de pedaços. E os que fizeram isso foram 5.000 homens. Esse milagre é um dos maiores milagres, alimentar 5.000 pessoas. A única outra pessoa que alimentou muita gente foi Moisés. Ele enviou codornizes voando pelo ar. Esse é o milagre no livro de João. Quando o povo viu isso, eles quiseram, a Bíblia diz, e quiseram vir e fazer de Jesus um rei. Em João capítulo 6, quando viram ele alimentando os 5.000, isso os impactou mais do que os milagres de cura. Eles queriam fazê-lo rei. Esse é o poder de alimentar todo mundo. Poder financeiro e milagres financeiros virão até você quando você crer? Sim. Quantos querem que um milagre financeiro chegue à sua vida pelo seu celular, pela sua vida, pelo seu banco? Em nome de Jesus Cristo. É isso aí.
Eles acreditaram nisso. Eles acreditaram que agora ele estava com pessoas que estavam fugindo das cidades para vir orá-lo com sua presença. E Jesus multiplicou os pães. Este é um homem que não conseguiu curar nem mesmo algumas pessoas. Agora, de repente, observe o poder que estava saindo de Jesus. Ele estava enviando seus discípulos sem dinheiro. Ele estava multiplicando e alimentando 5.000. Este é o milagre que os fez querer fazer de Jesus Cristo um rei. Versículo 47. E, quando os viu, ao cair da tarde, ele estava no meio do mar, e eles estavam no meio do mar, porque ele os havia enviado adiante e os viu lutando. Tudo isso está relacionado ao dia em que disseram que ele não tinha poder. E o vento era contrário. E, por volta da 4ª vigília da noite, lá pelas 2 ou 3 da manhã, ele foi até eles andando sobre o mar, e teria passado por eles. Vocês estão comigo? Agora, o homem que não tinha poder está andando sobre o mar. Estamos falando de poder grandioso. Onde não é isso, todas essas coisas não vão funcionar. E muitas pessoas não entendem quando dizemos que Jesus andou sobre as águas. Em João capítulo 6, a Bíblia diz no versículo 19: Então, quando eles montaram cerca de 5 e 20 ou 30 criminosos, eles veem Jesus caminhando sobre o mar e se aproximando do barco. E eles estavam com medo. Você sabe o que são 25 estádios? De 25 a 30 estádios. 8 estádios equivalem a 1 milha. 8 estádios é 1 milha. 1 milha. Meu pai tinha cavalos de corrida, e a gente costumava ir às corridas o tempo todo. E eu sabia que eram 8 estádios, porque havia uma aposta. 8 estádios, eu sabia que era 1 milha. Foi assim que eu conheci os criminosos. É 1 milha, porque sempre que eles faziam 8 furlongs, era uma corrida de 1 milha. Corrida de cavalos. Agora, Jesus andou sobre as águas. Coloque-o de volta. Por favor, John. Para 25 a 30 criminosos. Calcule. Quantas milhas são essas? 20 ou 30 criminosos. Quantas milhas são essas? 24. Quem fez ciências sabe a resposta. 20 ou 30 criminosos. Quantas milhas? 24 criminosos, 3 milhas. E 32 criminosos, 6,5 quilômetros. Quanto é isso em quilômetros? 3,5 milhas. Você usa quilômetros ou milhas aqui? Quilômetros. Por favor, converta-o rapidamente. Converta-o rapidamente. 3,5 milhas. Quantos quilômetros são? Isto é matemática e ciência. Uau! Quem fez o cálculo? Rapidamente. Estou esperando. 5,6 quilômetros. Jesus andou sobre as águas por 5,6 quilômetros. Ele estava trabalhando por 5,6 quilômetros nas águas do Mar da Galileia. Esse é um homem de poder. SCS Maravilhas Sobrenaturais. Olhe para isso. Eu não escrevi a Bíblia. Esse era o poder. Ele não conseguia orar por eles. Não estou falando de ficar na primeira onda. Sabe, a gente sempre pensa que Jesus, isso aqui era o mar, isso aqui era o mar e aqui era a terra. Aí Jesus ficou aqui, depois ficou um pouco na água, balançou um pouco e depois pulou de volta para a terra. Não foi isso que ele fez. Ele andou 5 quilômetros sobre as águas do Mar da Galileia. Ele andou pela água e quando viram, ficaram com medo. Bata palmas para Jesus se você estiver batendo palmas para ele. Sim, esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus a quem sirvo, que pode curar você,
que está vivo hoje e a quem você serve. Esse é o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus, o Salvador do mundo. Uau! Agora, tudo isso está em Marcos capítulo 6. Lembre-se de que começamos com Jesus não sendo capaz de fazer nada e o próprio Jesus deu o motivo. Ele disse que um profeta não é desprovido de honra. Quando não tem honra, nada funciona. Sim, ok. Vamos continuar. Os milagres não acabaram. Você está pronto para mais versículo 54? Continuar. Agora, quando eles saíram do navio, ele os reconheceu imediatamente. Quando ele saiu do navio, depois de caminhar 5,6 quilômetros, ele entrou no navio. Assim que ele saiu do navio, este é o homem que não conseguia orar pelas pessoas. Agora, veja o versículo 55. E correram por toda a região e começaram a trazer em leitos todos aqueles que estavam doentes e enfermos. Agao. E para onde quer que fossem ele estava. O versículo 56 é o último de Marcos. Fiquemos apenas no capítulo 6, sem mais capítulos. Qual é o último verso? Onde quer que entrasse, em aldeias, cidades ou campos, colocavam doentes nas ruas e rogavam-lhe deixasse tocá-los. Se fosse a orla de sua vestimenta, continuar, e todos os que o tocaram ficaram curados. Só essa. Eles estavam apenas tocando a borda de suas vestes. Não se trata de orar pelas pessoas. Ele não estava orando por eles. Eles estavam apenas se tocando, se tocando, se tocando, se tocando, se tocando, se tocando, se tocando. O poder estava saindo dele. Tudo o que você precisa fazer é se afastar de pessoas que não o respeitam, pessoas que não o honram. E tudo o que você precisa fazer é ensinar sua igreja a honrar. Vive no meio de um ministério sem honra. É como fosse impotente, mas está cheio de poder. Um dia o Espírito Santo me deu uma visão. Acho que eu estava me sentindo impotente. E de repente eu me vi na visão. E meu estômago virou uma porta. E meu estômago se abriu completamente de cima a baixo. E ela se abriu como uma grande porta, como a porta de uma geladeira. E dentro do meu estômago. Alguém quer saber o que tinha no meu estômago, no espírito? Vocês aqui não querem saber. Vou contar para o pessoal desse lado. Vocês estão interessados em saber o que tinha no meu estômago? Sim. Escutem. Não tinha nenhum único intestino. Isso mesmo. Havia 3 cabos grandes, cabos enormes assim. E eles estavam faiscando de tanto poder. Elétricos. Era como energia elétrica. E o Espírito Santo disse, está vendo o que está dentro de você? Eu disse, uau, isso é poder. Se esse é o tipo de poder, quando você toca, morre na hora. Isso mesmo, alta tensão. Corrente alternada de alta tensão. E então a porta foi fechada. E então ele disse, eu queria que você soubesse o que está dentro de você. Eu queria que você soubesse o tipo de poder que você carrega. Eu queria saber que tipo de unção eu dei a você. O tipo de graça e poder que está em sua vida e em seu ministério. Sandália cais. Senhoras e senhores, muitos servos de Deus ao nosso redor são muito talentosos, mas não estão nessa situação. E onde eles não estão, você só vê uma fração de sua vocação. Agora, como você honra o servo de Deus? E como você honra a unção? Honrando a unção. Há muitas maneiras de homenagear. Tem um livro chamado Aqueles que Te Honram. Não está nesta caixa, mas é um livro novo que tenho. Aqueles que te honram. Aqueles que te honram. Você pode obtê-lo na internet. Mas honrar a unção, neste livro, em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, diz aquele que está sendo instruído na palavra, comunique.
e aquele que ensina em todas as boas e valiosas coisas, que aquele que é ensinado deve compartilhar generosamente. Se você está nesta igreja e está sendo ensinado na palavra, você está aí. Seu dever é comunicar em todas as boas coisas ao seu pastor que está te ensinando, a menos que eu esteja lendo uma Bíblia diferente da que você está lendo. Na verdade, você pode mudar a versão se quiser. Essa palavra é comunicar, a palavra é compartilhar. Mude a versão. Você pode mudar de versão? Sim. Que aquele que está sendo ensinado na palavra compartilhe todas as coisas boas com aquele que o ensina. Agora olhe para o próximo versículo. Gálatas 6:7 e Gálatas 6:7 estão conectados a Gálatas 6:6. Quero dizer que você deveria saber, já na terceira ou quarta série, que existe uma conexão. Não é verdade? Quantos aqui passaram terceira série? Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Você está vendo esse versículo? Usamos esse versículo para maldições e tudo mais. Alguém diz, você colhe o que plantou. Essa escritura nos diz que, ao honrar o servo de Deus, isso é devido à pessoa que te ensina. Na maioria dos lugares, as pessoas vivem de salários. Salários não é uma honra. É uma obrigação legal. Mas onde está a sua honra pelo seu profeta e por aquele que está te ensinando? Sim. Quantos de vocês, desde que o pastor David Samuel tem ensinado vocês por mais de 25, 40 anos, já levaram algo para se comunicar com quem te ensina, não porque ele precisa? Não estamos falando de necessidades. Vamos, cresça. Crescer. Veja, se você olhar para mim, nunca poderá saber o que eu preciso. Você nunca poderá comprar para mim algo que eu preciso. Não há nada parecido. Estamos falando de honra. H.U. Vamos continuar lendo versículos da Bíblia. Vejamos Gálatas 6:6. Aquele que é instruído na palavra, a Bíblia diz que ele. Aquele que ensina a palavra é digno de dupla honra. 1. Mateus 10:41. Aquele que recebeu um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. E aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Amém. Agora você notará que pode homenagear alguém de uma certa e significativa maneira, e isso claramente mostra o que você realmente tem para homenagear essa pessoa. E você pode, de fato, considerar alguém como um homem verdadeiramente justo ou como um profeta, um mensageiro de Deus. Você pode honrar uma pessoa e se relacionar com ela apenas como uma boa pessoa ou pode ir mais além e honrar a pessoa como algo maior que ela é. Algo muito bom para você. Sim. E de acordo com a classificação que você escolher, essa será a recompensa que você receberá, porque sempre há uma recompensa por homenageá-lo. Recompensa no nível de um homem justo ou no nível de um profeta. Você vê esses princípios em toda a Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Aconteceu em um certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde havia uma mulher importante, e ela insistiu para que ele comesse pão. Assim, todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer. Você está aí para comer? Tudo bem. E ela disse ao marido, percebo que este é um santo homem de Deus. Vamos fazer um pequeno quarto. Amém. E, por favor, na parede, vamos colocar para ele ali uma cama.
uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E será que, quando ele vier até nós, ele se hospedará ali? E aconteceu que, em um certo dia, quando ele veio ali, deitou-se naquele quarto. E ele disse a Geazi, seu servo, chame essa sunamita. E quando ele a chamou, ela ficou diante dele. E ele lhe disse, dize-lhe, tu tens tido cuidado de nós com todo esse cuidado. O que será feito por ti? Você gostaria? Você seria falado ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Ela disse, sem filhos. Rei, e o marido dela é velho. Esses são dois grandes problemas. E ele disse, chame-a. E quando ele a chamou, ela ficou na porta. E agora ele profetizou. Ele disse, por este tempo, segundo o tempo da vida, você está aí, você abraçará um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Aleluia! E a mulher concebeu e deu à luz um filho na época que Eliseu lhe havia dito, conforme o tempo da vida. Aleluia! Senhoras e senhores, essa mulher viu Eliseu passando e o honrou muito, fazendo para ele uma cama, uma mesa e também um candeeiro. E isso ativou o poder de Deus para ela. Veja, é por isso que grandes homens de Deus passam o tempo todo e não faz nada com você. Nada muda na sua vida porque não é algo que você valoriza. Ela parecia valorizá-lo muito. Você valoriza seu pastor? Você está esperando o funeral dele? Então você irá. Então você se levantará e começará a mostrar muitas flores e muitas coisas e a cantar muitas músicas. Agal, quer honra, pastor. Você ama aquele que Deus colocou em seu meio? Alguém que te ama e tem subido e descido. Você acha que Eliseu precisava daquela cama e daquele candeeiro? Você acha que isso era necessário para ele? Ela o constrangeu a receber o que ela tinha para ele? Não se trata de um salário, é sobre poder. É sobre os poderosos servos de Deus carregando grande poder e unção de milagres sobre eles. Passando por você todos os dias e você dizendo a si mesmo, vou honrar este grande profeta que está passando. Ele é muito precioso para mim. Isaías 43, verso 22. Mas tu não me chamaste, ó Jacó, tu tens tido cuidado de mim. Você está cansado de mim, Israel. Não me trouxeste o gado miúdo das tuas ofertas curvadas, nem me honraste com teus sacrifícios. Amém. Olhe para isso. Você não me honrou com seus sacrifícios. Eu acredito que os servos de Deus devem ser honrados com seus sacrifícios. Amém. Amém. E você deve honrar no tempo certo. Você deve honrar o serviço de Deus. Entendeu? Entendeu. Deixe-me te dizer, quando você vê um homem de Deus, você deve enxergar a pessoa espiritualmente. Eu não vejo o pastor David Samuel no natural. Eu não o vejo como um americano, ou um homem branco, ou um homem azul, ou um homem vermelho. Eu vejo um poder e unção agindo, agido e poderoso. Você pode estar sentado ao lado dessa unção e não vai se beneficiar dela porque não a honra. Sim, a pessoa pode não precisar disso, mas onde está a sua honra? Onde está o seu respeito? Onde está a sua atenção para essa grande unção? Quando José estava na prisão, e ele estava sendo solto e chamado para ver o rei, José se levantou, se barbeou, tomou banho e mudou sua aparência. Por quê? Ele estava se ajustando e se adaptando porque ia ver o rei. Adaptação e ajuste revelam honra à pessoa a encontrar. Falta mudança e adaptação revelam desrespeito.
não respeitava prisioneiros, nunca barbeou anos. Você ainda está aí. Tu não me trouxeste ofertas. Eu acredito que, mesmo que ele precise ou não, seu pastor deve ser orado. Cadê a sua oferta para ele? Sim, ele aceitaria a oferta para a igreja. Ele nunca ficaria em pé e diria, então o pastor nunca vai dizer, diga, traga-me oferta, traga-me dinheiro. Ele não é tolo. Você deve ler a palavra. Gálatas 6:06. Aquele que é ensinado. Você é ensinado? Não consigo ouvir nenhuma palavra em inglês. Você é ensinado na palavra ou em mensagens falsas? Aquele que está sendo instruído faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Alguém pode me dizer um amém? Malaquias, capítulo 1, versículo 8. Amém. Malaquias, capítulo 1. Amém. Vamos ler a partir do versículo 6. Um filho honra o seu pai. Amém. Vocês são filhos nesta casa? Vocês são bons filhos? Vamos todos ler a Bíblia juntos. Qualquer coisa que eu disser que não esteja na Bíblia, por favor, jogue fora. É besteira. Ok, é besteira. Mas se está na Bíblia, aceitar. Um filho honra o seu pai e um servo honra o seu senhor. Eu adoraria ver nosso pastor sendo honrado, e todo pastor em cada igreja sendo honrado pelo trabalho que realiza entre vocês. Então ele diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Não estou falando de salário, não estou falando de carro oficial, não estou falando da minha própria herança para minha família. Estou falando da sua honra. Veja, é por isso que as pessoas não experimentam o poder. Este é o poder de ter uma mega igreja. Este é o poder de ter milhares de pessoas. Este é o poder de ser um grande homem de Deus. Esse é o tipo de poder que está sobre ele para permanecer casado com a mesma mulher por 50 anos. Isso é poder. É preciso unção para ser fiel no ministério por muitos anos. Sacrificar sua vida e ficar com as mesmas pessoas. É algo muito grandioso que está acontecendo se eu sou um pai, se ele é seu pai. Eu não sou seu pai, eu sou um visitante. Tem gente que honra visitante 100 vezes mais do que o homem que está ali. Você acha que eu poderia ficar aqui e pregar se o pai da casa não tivesse preparado o caminho para eu vir estar aqui? Se ele não quer que eu esteja aqui, eu não posso estar aqui. Ele é a pessoa real aqui, ele é o verdadeiro pai. Ele é quem cuida de você como uma galinha cuida de você há muitos anos. Ele é quem merece o dono. Se eu sou seu pai, onde está minha honra? Hein? E se eu for um mestre, onde está meu medo? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Oferecem pão contaminado sobre meu altar e dizem em que se contaminaram. Você diz que a mesa do Senhor é desprezível. 8. Se vocês oferecem animais cegos para sacrifício, isso não é mal? E se vocês oferecerem um coxo ou doente, isso não é mal? Ofereçam agora ao seu governador e veja se ele ficará satisfeito com você. Vai e apresente tal presente ao seu prefeito e veja se ele ficará feliz ou aceitará a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Um dia, alguém veio ver Kenneth Hagin em uma mala cheia de roupas.
E quando eles abriram, encontraram apenas roupas velhas e inúteis da casa deles, que eles não puderam usar. E eles trouxeram para papai e ele disse para sua esposa, jogue fora. Se não é bom o suficiente para eles, não é bom o suficiente para nós. E ele jogou fora. Alguém disse, sim, não estamos pensando nisso. Não é a apreciação de um pastor, mas aprecie seu pastor. Vamos lá, vamos amadurecer. Estamos lendo a Bíblia. Talvez ele não diga, mas eu direi. Uau! Sabe, eu quero que você se torne um grande homem de Deus. Se você não honrar a grande unção, essa unção não virá até você. Não vai funcionar na sua vida. Quero que vocês, maravilhosos filipinos, se beneficiem da graça de Deus que veio até vocês. Vocês são pessoas maravilhosas e Deus lhes deu um grande presente. O dia em que seu pastor não estiver, você verá. A morte engrandece a pessoa quando alguém morre. Ah, isso era algo grandioso. Uma pessoa maravilhosa. Isso era poderoso. Nunca tivemos algo assim. É aí que você percebe. Mas não precisamos esperar. Onde está a minha honra, se eu sou seu pai? Um dia, alguém veio e me deu um presente. Quando abri, era uma cueca boxer enorme. Uma cueca boxer azul curta. Pensando, a pessoa sabe meu tamanho? E olha que eram milionários. Então estou falando de milionários. E eu fiquei olhando para aquilo. Esse é um presente de um milionário. É isso que você vê. Alguém disse que não importa. É a intenção que conta. É esse o pensamento que você tem de mim? É esse o pensamento que você tem de mim? Você diz que não importa, que só a intenção importa. Sim. Você tem pessoas que vêm e te manipulam, essas pessoas você honra. A Bíblia diz que você permite que as pessoas venham, te enganem e tirem de você, e eles vão te cobrar $100.000 por dia, $70.000 por dia para pregar para essas pessoas. Você os honra e dá a eles. Alguém que não faz isso, senta com você todos os dias. Você não tem nada para oferecer a essa pessoa como sinal de amor e apreço. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Eu estou te provocando a amar Deus, a honrar a unção e o dom de Deus que está sobre você. Você está aqui ou embora? Quando você honra a unção, você vai se surpreender com o tipo de milagres. Agora, eu vou te mostrar uma coisa que eu quero chamar de a maior manifestação de poder. Mas olhe para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. E vamos sublinhar a última parte de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. E então vamos encerrar honrando a unção. Você viu? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por isso o Senhor Deus de Israel disse: eu disse que iria abençoar a sua casa e a casa do seu pai, mas agora eu mudei de ideia. De que serve uma mente que não pode mudar? Então eu mudei de ideia. Continue lendo. Por favor, traga o restante do versículo. Sublinhe isso. Porque aos que me oram, eu honrarei. E os que me desprezam serão tidos em pouca conta. Se você honra a Deus e honra a unção, veja, o homem, eu concordo com você, não é nada, mas a unção é algo. Sim, é isso mesmo, eu concordo com você quando diz que o homem não é quem está aqui, zero. Mas quando você honra, Deus te honra. Um Deus te honrar. Honram negócio, honram vida, honram filhos. Quando você honra a Deus, Ele honra você. Veja João, capítulo 11. Quero que você veja o maior milagre na Bíblia. João, capítulo 11, verso 1. Vamos, todo mundo assistindo, todo mundo olhando, hein?
Você está vendo isso? Você está vendo isso? Lindo. Agora, havia um certo homem doente. O nome dele era qual? Lázaro de Betânia. Amém. Não é verdade? Agora repare no versículo 2. Foi aquela Maria. Veja, muitas Marias na Bíblia, fácil confundir. Mas vamos ver qual Maria Jesus amou tanto a ponto de fazer o maior milagre para ela, de fato. Vamos lá, hein? Era aquela Maria. Olhe para isso. Foi Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, que ungiu o Senhor com unguento e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Você, como a mulher, despejou água no vaso de alabastro. Judas estava ali. Tantos Judas. Essa mulher está fazendo? Ela é uma mulher suja, adúltera e lasciva. Ela quer beijar Jesus. Ela não consegue pegá-lo. Então ela pega os pés dele. Olhe para ela. E eles estavam apenas criticando. E então ela derramou uma coisa muito cara sobre Jesus. Uau! Judas, por que desperdiçam dinheiro? Digo, nunca desperdice dinheiro com pessoa ungida. Nunca é desperdício. Ela realmente demonstrou grande honra e respeito por ele. Sim. Agora é essa Mary, hein? Para quem Jesus fez o maior milagre? Irmão estava morto há 4 dias. Não sei rápido enterram nas Filipinas, mas 4 dias depois de morto, não for embalsamado, estará fedendo. Inchado por 4 dias. A casa. Jesus, irmã enviou. E ele, para a glória de Deus. E Jesus veio ver essa família em particular, não todas as famílias. E quando ele chegou, foi até o túmulo e disse a Abraão: tirem esse corpo morto que está inchado e fedendo. E esse é o maior milagre de todos. Vocês sabem, pastores, nós oramos pelos doentes, mas eu digo a vocês, esse aqui estava morto. E não é só morto, esse está morto e realmente morto. Esse é o maior milagre. Para quem? Pois ele fez isso para aquele que mais honrou Jesus. Sim, a tal ponto que as pessoas achavam que Jesus era, que estavam vestando à toa e derramando extravagância sobre ele. Não vale toda essa bobagem. Que tipo de besteira é essa no ministério? Vou te dizer. Acho que o pastor David Salmon merece receber de vocês. E há milionários aqui que deveriam tê-lo honrado com tantas coisas. Carros, casas, presentes. Não que ele precise, até porque vai acabar doando. Mas só de honrá-lo, honra de coração. Vamos falar sério. Se alguém vem à sua igreja, prega e você dá $200.000, e outra pessoa vem, prega e você dá $6.000, qual delas você honrou mais? O dinheiro não importa, ou o que faz não importa. É isso que a Bíblia diz. Honre o Senhor com os teus bens. Existe substância que é usada para honrar substância. Então hoje marca o início da honra. Quero que você se levante e receba o poder. O pastor não vai estar aqui para sempre, mas você, muitos de nós vamos viver mais do que aqueles que você vê aqui em pé hoje. E vai haver poder para mega igrejas, ministérios duradouros e ministérios de cura neste país e além dele. Jesus ainda não veio. Será você que encarregará o poder. E se esse poder vier sobre você, você tem que respeitá-lo e até mesmo amá-lo e honrá-lo e honrar o servo do Senhor com quem Deus o abençoou, honrando a unção. Aquele que me honrar, eu honrarei. Aquele que me despreza será desprezado. Ele não tem.
Eu nem falei com ele. Ele não está me pedindo para pregar. Nem ele jamais poderia me pedir para pregar o que estou pregando. Estou pregando a partir do meu livro, que escrevi há alguns anos. Cada letra está no meu livro. Você pode ler quando foi escrito. Prego em todo lugar. Levante sua mão e diga: estou orando a unção. E quando você honra a unção, ela começa a funcionar como Jesus assim que você o honra. H.U. Assim que ele se afastou, para longe de seus desprezos e de seu zombador, seu mocus. Quando ele se separou de seu mocus, seu poder começou a aumentar. Poder financeiro, poder milagroso, todo tipo de poder começou a aumentar. E eu percebi que quanto mais longe de casa eu vou, mais poder eu vejo no meu ministério. Um dia eu fui para a Argentina. Foi uma viagem longa. Cheguei, parecia mágico. O povo não sabia de onde eu vinha. Eles não perguntando quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é pastor. De onde ele vem? Quando você interroga as pessoas, as acusa e as questiona, você não as está orando. Foi isso que fizeram com Jesus. Quem é o pai dele? Quem é a irmã dele? Quem é esse? Que é aquele? Isso não é honra. Isto é interrogatório e questionamento, acusação e suspeita. Honra é diferente. E Jesus se afastou, o poder começou a agir em sua vida, em seu ministério. Chacatapaiaba, oba. Macazota, cabalaba, xandapalada. E eu te digo que eu estava na Argentina, Buenos Aires. Eu nunca tinha estado lá antes. O poder que sobre mim, nunca vi. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não rezei mais. Não. Acho que até comi. Você conhece a Argentina? Eles têm muita carne boa. Se você quer comer carne, vá para a Argentina. Ah, eu estava cheio de carne. Mas o tipo de poder que havia lá era como se tivesse eletricidade saindo dos meus dedos assim. Era como se tivesse eletricidade. Quando terminei de pregar e ministrar, todo mundo estava no chão, no escritório. Pensava no pastor e seu filho. O filho do pastor e a esposa dele. Alguém chegou. Ele disse que queria me cumprimentar. Assim que apertei a mão deles, o homem recuou e desapareceu debaixo da mesa. Uma mesa no escritório. Eles desapareceram embaixo dela, deixando os pés para fora. O pastor disse: onde está meu filho? E eu disse que este é seu filho aqui embaixo. Mas esse não foi o fim do poder. Veja, eu estava longe de casa, então a energia estava realmente funcionando. Ei! No caminho para casa, tivemos que ir buscar o carro. Então tivemos que andar um pouco na rua. Conheci pessoas. Assim que os toquei. Eles caíram na rua. Eles estavam na rua, na estrada enquanto eu ia. Eles eram apenas. Eu estava na passagem do Vcast. Eles estavam caindo. Vamos rápido. Não sei o que vai acontecer. Onde a unção é honrada, ela faz maravilhas. Sim. Já estive em uma cruzada onde alinharam os mortos para mim. Eu me lembro de lençóis brancos. Disseram que ontem alguém foi ressuscitado dos mortos. Trouxemos uma pessoa morta com lençol e tudo, como se fosse para eu ressuscitar. Incrível. Onde a unção é honrada, ela faz maravilhas. Um profeta não fica sem honra. Então um profeta pode ficar sem honra. Que o profeta que Deus te deu tenha honra em sua casa. E eu exorto vocês que estão aqui a se levantarem e orarem o servo e o profeta de Deus que ele lhes deu. Não deixem que eu venha de fora para orá-lo. Levantem-se e honrem-no. Façam o que é certo agora, e Deus vai abençoar vocês. E a unção sobre a vida dele agirá poderosamente. A capacidade dele de ensinar, pregar e construir uma mega igreja será dada a vocês. Serão abençoados, curados em suas vidas e famílias maior. Em nome de Jesus, fiquem de pé. Amém.
Aleluia, aleluia. Verdadeiramente, aleluia. Quantos de vocês que estão aqui presentes neste exato momento foram profundamente, verdadeiramente abençoados e tocados pela graça divina e pela presença do Senhor hoje? Quantos gostaram da pregação? Quantos receberam algo e aprenderam algo com a pregação? Quantos vão honrar o servo de Deus e o profeta de Deus na sua vida? Que bênção! 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 E nós não vamos permitir que demônios, críticos maldosos e lembranças tomem conta da voz e do espírito da igreja. Mas o amor e a honra serão a nossa porção. Posso ouvir um amém bem alto de alguém? Amém. Que bênção. Pai, eu te agradeço nesta noite pelo teu poder que está agindo. Ó Jesus, obrigado por tantos anos de trabalho árduo do teu servo nesta casa. Por muitos anos, trabalhando, lutando, batalhando, sofrendo, construindo, teu servo junto com sua esposa e família. Ó Jesus, eu te agradeço. Tu és um Jesus tão lindo, tu és tão real. Tu estás aqui, Senhor, tu passas pelas mesmas coisas que todos nós passamos. E nós te agradecemos hoje, Jesus, porque tu estás curando a igreja, Senhor. Abençoando a igreja com um bom espírito, Senhor, e um bom sentimento, uma boa atitude e uma boa atmosfera para receber a unção e ser abençoado com o poder e a unção que estão aqui. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és um Jesus maravilhoso e te agradecemos por salvar muitas pessoas hoje, por curar muitos e por fazer maravilhas entre nós. Senhor, nós te amamos. Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por todos os pequeninos que vão se levantar e servir no ministério. Pelas crianças, jovens, meninos, meninas, servos que o Senhor escolheu e pastores. Obrigado pela ativação do poder e da unção que está aqui nesta casa. Obrigado pelos poderosos servos que o Senhor levantou todos esses anos no nosso meio. E sabemos que poderia ter sido muito mais se tivéssemos orado ainda mais a unção. Onde te louvamos, nos afastamos das críticas, nos afastamos da traição, nos afastamos da deslealdade. Nos afastamos de memórias, de cochichos e de palavras que foram malditas contra ti. Ungidos, tua palavra diz, não toqueis nos ungidos. Não façam mal aos profetas. Obrigado, Jesus, Salvador do mundo. Oro para que toques em cada um aqui, Jesus, individualmente com teu poder grandioso. Obrigado, Senhor. Com cabeças baixas e olhos fechados, abaixe suas mãos. Se você quer entregar sua vida a Jesus, Ele é o Salvador do mundo. Ele andou 5 quilômetros sobre as águas porque o Filho de Deus estava no controle de sua criação. Nesta noite, se você está aqui e quer entregar seu coração a Deus, eu quero orar por você, abençoar você e te ajudar a conhecer Jesus. Se você está aqui e quer dizer, Jesus, entra na minha vida e me transforma hoje. Eu quero Jesus me transforme. Eu quero Jesus lave pecados, sangue precioso. Se você está aqui assim e quer que eu ore com você porque deseja entregar sua vida a Deus, entregar seu coração a Jesus, então levante sua mão direita agora, onde quer que você esteja, e eu vou orar com você. Deus te abençoe. Apenas levante bem alto. Pastor, entregar coração, vida.
Eu quero entregar tudo o que sou a Deus e a Jesus hoje. Eu quero me arrepender e me afastar dos meus pecados e vir para Deus nesta noite. Se você está aqui, levante sua mão. Em todo lugar, Deus abençoe. Deus te abençoe. Agora, se você quer entregar sua vida a Jesus, venha até mim com a mão levantada. Venha de onde você estiver. Venha aqui para frente. Quero orar com você aqui mesmo. Venha depressa. Pastor, reze comigo. Quero entregar minha vida a Jesus. Vamos, meu amigo. Venha para Jesus. Vamos, vamos. Venha por trás. Venha de cima. Venha de cima. Onde quer que você esteja. Vamos, minha amiga, minha irmã. Venha a Jesus. Vamos, Jesus. Ó Jesus. Deixe-o Fazer o que quer. Vem, Jesus. Jesus, o Salvador e Redentor, entregue a Ele completamente sua vida e seu coração hoje, neste momento tão importante. Venha até o fim, venha até o fim. Deixe-me orar com você. Venha, Jesus. Dê a Ele a sua vida, dê a Ele o seu coração e a sua vida hoje. Venha, Jesus, agora, neste momento, sem demora. Deixe que Ele faça o que quer. Vamos lá, meu caro amigo. Sua vida extraordinária e cheia de possibilidades começa verdadeiramente hoje, neste exato e precioso momento. Estamos esperando por você lá de cima. Deixe que Ele faça o que quer. Agora, levantem as mãos aqui na frente e façam essa oração maravilhosa comigo. E quero que todos lá em cima, em todo lugar, participem também. Vamos todos juntos. Levantem as mãos e façam essa linda oração. Tantas pessoas vieram entregar suas vidas a Jesus. Sinto que poderíamos até fazer uma cruzada ao ar livre. Amém. Muitas pessoas vão entregar suas vidas a Jesus. Não importa onde, em qual campus você esteja, venha até a frente se você quiser entregar sua vida a Jesus. Quero rezar com você. Agora, todas as mãos levantadas. Por favor, feche os olhos. Cada um levantado. Agora diga comigo: Jesus, obrigado por esta noite. Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu sou um pecador. S. Eu sei que sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Tenha piedade de mim. Por favor, lave meus pecados Por favor, meu S. com o sangue de Jesus Cristo. Com o sangue de Jesus Cristo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu fiz muitas coisas ruins. eu fiz muitas coisas ruins. Por favor, tenha misericórdia de mim. Por favor, Dia. misericórdia. Perdoa-me, Jesus. Tende piedade, Senhor Jesus, Tenha misericórdia. por todos os meus erros. Por todos os meus erros. Todos os meus pecados eu sinto muito, Senhor Jesus. Jesus. Por favor, gentilmente, escreva meu nome no seu livro sagrado da vida esta noite. Essa noite. Eu entrego meu coração a Jesus Cristo. Entrego minha alma a Jesus Cristo. Jesus, eu entrego tudo a Jesus. Eu entrego tudo a Jesus. Obrigado, Senhor, por me salvar esta noite. Agora,
Por favor, levante sua mão assim e repita comigo, com toda a sua convicção. Satanás, escute com muita atenção. A partir de hoje à noite eu te amarro, eu te expulso, eu te rejeito, eu te recuso em nome de Jesus. Satanás, eu terminei completamente com você. Eu pertenço a Deus, eu pertenço a Jesus e vou servir a Jesus Cristo. E vou servir a Jesus a partir de hoje à noite. Agora levante suas duas mãos para o Senhor e diga: Jesus, eu te amo. Por favor, registre o meu nome no livro da vida eterna. ILT, break time igual 0.5 SVGT. A partir de hoje à noite, eu nasci de novo. Sou um filho amado de Deus e vou servir ao Senhor fielmente pelo resto da minha vida aqui na terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por me salvar, por salvar esta noite. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que você fez por mim. Em nome de Jesus eu oro. E todos gritaram amém. Aleluia! Agora, neste momento, eu quero orar pelos enfermos e por qualquer problema que você tenha, inclusive financeiro. Por favor, me lembre de orar. Eu vou orar pelas suas finanças antes de encerrarmos. Qualquer doença ou problema que você tenha, apenas coloque sua mão aí, certo? Se você não conseguir colocar a mão, coloque a mão no seu peito. Se você não conseguir colocar a mão onde está o problema, coloque a mão e deixe-me orar com você. Alguém que tem um caroço no seio, você está sendo curado esta noite. Olhos abrindo. Receba o poder do milagre. Dores de cabeça, dores indo embora. A morte está sendo afastada em nome de Jesus Cristo. Todo encontro marcado com a morte está sendo remarcado esta noite em nome de Jesus. Matacau Kalazip Patatá. Receba o poder agora mesmo. Receba a cura agora mesmo. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba a cura e restauração de toda maldição. Alguém aqui está sentindo um calor ou em qualquer um dos camp, receba o poder de Deus. A dor está indo embora. Artrite, dores nas costas, espondilose, maldições, condições nos olhos estão sendo curadas agora mesmo. Cânceres incuráveis, cânceres incuráveis. Eu te repreendo em nome de Jesus. Saia das pessoas agora mesmo. Receba a cura divina, sobrenatural e um rompimento agora mesmo em nome de Jesus, Salvador do mundo. Pai, obrigado pelos milagres nesta noite. Agora levante sua mão e agradeça a Deus. Jesus, obrigado pela sua cura. Obrigado pelo teu poder. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque Tu és um Jesus lindo que cura. Tu curaste tantas pessoas esta noite, em todos os lugares, todos que estão assistindo, todos que estão aqui. Obrigado pelo Teu poder, obrigado pela Tua misericórdia. Nós Te damos graças, Senhor. Ele é um Jesus que cura. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor.